A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, para você que nos acompanha através da internet, que essa maravilhosa paz esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eu convido você a pegar a Bíblia Sagrada, o exemplar da Palavra de Deus, e acompanhar comigo. Nós vamos ler Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Glória a Deus por esta palavra, por essa oportunidade que temos de poder compartilhar a palavra do Senhor, a santa palavra do Senhor. O salmista disse isso, que ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor nos direciona em todos os sentidos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. O tema da nossa mensagem é este: quem é este? Uma pergunta. No versículo 41 nós vamos encontrar essa expressão, uma expressão dos discípulos que foram possuídos de um grande temor por uma ação sobrenatural que aconteceu com eles. A partir do versículo 35, acompanhe comigo, a Bíblia diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento do mar lhes obedecem? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua santa palavra. Nós clamamos nesse momento o favor do Teu Espírito, para que o Senhor nos ajude a compreender, Pai Santo, aquilo que o Teu Espírito Santo deseja ensinar, ministrar ao nosso coração. Gera em nós, nesse momento, todas as condições para acolhermos essa palavra e que ela seja, Pai Santo, a Deus, aplicada em todas as áreas da nossa vida, para honrar e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No versículo 41, nós lemos essa expressão: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Nosso tema nessa tarde é esse: quem é este? Essa palavra vem de encontro à necessidade do nosso coração, principalmente se você está passando por um momento difícil da sua vida. Aqui nós encontramos os discípulos do Senhor Jesus enfrentando uma tempestade. E essa passagem, ela torna para a gente, um objeto assim de reflexão, de importância. O sentido desse texto se torna claro quando nós observamos o contexto. Nos versículos anteriores, Jesus estava ensinando sobre fé. Estava ensinando sobre fé às multidões, estava ensinando sobre fé principalmente aos seus discípulos. E eles estavam tendo essa grande oportunidade de aprender o sobrenatural através de Jesus e através também daquilo que Jesus estava lhe ensinando. Mas quando chega aqui no versículo de número 35, nós percebemos que há aqui uma transição entre aquilo que eles estavam ouvindo e uma experiência na prática. Eles estavam num determinado lugar, Jesus fala: olha, nós vamos entrar no barco e nós vamos atravessar esse lago. E quando eles estavam vivendo essa experiência, veio uma grande tempestade, ventos vieram, agitaram o mar, aquelas ondas batiam contra o barco, de forma que os discípulos ficaram desesperados. E Jesus estava ali, dormindo, descansando. E nessa circunstância, quando os discípulos vão e acordam Jesus, perguntando: mestre, olha, a gente está quase afundando, o Senhor não vai fazer nada? A Bíblia descreve então que Jesus deu uma ordem àquele vento: acalme-se, versículo 38, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Essa situação deixou os discípulos numa situação assim de tanto espanto, que daí vem essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Jesus, o Rei da Glória.
No último final de semana, nós fizemos uma reflexão no Salmo de número 24. Fica a dica para você, se você não esteve conosco, né, nós temos o link do culto aqui no nosso canal. Depois você pode acessar e ouvir essa palavra. E ali o salmista, a partir do versículo 7 do Salmo 24, também faz essa pergunta: quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Aprendemos que é um salmo messiânico, um salmo que fazia referência a Jesus, e nós estamos mais uma vez aqui observando o ministério de Jesus e aprendendo com ele. Nós sabemos, irmãos, que as tempestades da vida, ela acontecem. Às vezes passamos por tempestades de forma literal. Essa semana, por exemplo, está sendo uma semana chuvosa na nossa cidade. Não é uma chuva com tempestade, com ventos, mas quando chove nós precisamos tomar mais cuidado com algumas atividades. Nós mudamos a nossa rotina, mas às vezes passamos por tempestades também. Mas às vezes também acontece conosco não uma tempestade de chuva, no aspecto físico, mas passamos por momentos difíceis, por circunstâncias que nós olhamos e falamos assim: puxa, não gostaria que isso tivesse acontecendo. Nós precisamos entender que nos momentos de adversidade, como discípulos do Senhor Jesus, nós também podemos não só aprender por aquilo que estamos ouvindo, da palavra do Senhor a respeito da fé, mas nós temos também um grande privilégio de aprender colocando em prática a nossa fé. Os versículos anteriores, Jesus está contando, por exemplo, a parábola do grão de mostarda, para falar para eles a respeito da importância da fé. A fé pode ser pequenininha, do tamanho de uma semente, de um grãozinho de mostarda, mas ela tem grande potencial, porque essa semente, embora sendo pequena, quando ela é lançada na terra, ela vai começar a germinar, crescer e se tornar uma frondosa árvore. Jesus está falando que a questão não é o tamanho da fé, é se nós temos fé ou não temos fé. Os discípulos ouviram essa mensagem, eles estavam vendo Jesus operar o sobrenatural, mas quando eles começaram a passar por um momento de dificuldade, em vez de colocar a fé em ação, eles sucumbiram. Mas graças a Deus que Jesus estava ali para ajudá-los. Há 3 perguntas que norteiam aqui a construção desses versículos. E alguém certa vez disse que melhor do que as respostas corretas são as perguntas corretas. O que faz diferença quando nós estamos nesse processo de ensino-aprendizagem não é tanto as respostas, mas é saber fazer as perguntas corretas. E há 3 perguntas nesse texto aqui que eu gostaria de pensar com os irmãos para que nós possamos extrair para a nossa vida um aprendizado a partir dessa experiência. A primeira pergunta que aparece, o versículo de número 38, a Bíblia diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta que nós destacamos nesses versículos. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Aqui nós vamos encontrar o grito que evidencia o medo gerado pela circunstância difícil. Quando estamos caminhando com o Senhor e as coisas vão bem na nossa vida, nós conseguimos ver o amor de Deus se manifestando nos mínimos detalhes. Esse período, esse tempo, essa experiência, ela é muito boa, ela é muito válida. Mas nós sabemos que como discípulos do Senhor, nós também vamos passar por dias difíceis. E quantas vezes estamos passando por dias difíceis e somos tentados a pensar assim: será que Deus não se importa com a minha dor? Esse grito evidencia a nossa falta de fé. Os discípulos foram até o Senhor Jesus: mestre, o Senhor está dormindo, o Senhor não vai fazer nada, olha o que está acontecendo comigo. Vamos ser sinceros, não é esse às vezes o sentimento que temos quando estamos passando por dias difíceis, quando nós temos que enfrentar algo que nós não gostaríamos de passar? Sabe quando a tempestade bate na porta do nosso coração e parece que o nosso mundo vira de cabeça para o ar? Ficamos pensando assim, ou melhor, de pernas para o ar, nós ficamos pensando: e agora? Às vezes somos tentados a pensar que naquele exato momento parece que Jesus virou as costas para nós. Esse grito dos discípulos expressa aqui uma fé deficiente. Eles estavam com Jesus enquanto as coisas estavam bem, eles estavam crendo, mas quando veio a adversidade, parece que a fé se esvariou. Esse grito evidencia a nossa humanidade. Nas tempestades que enfrentamos da vida, nos momentos de adversidade,
geralmente bate o medo no nosso coração, vem o desespero, às vezes a ansiedade cresce, olhamos para um lado, olhamos para o outro, não conseguimos enxergar uma saída. É nessa hora que nós precisamos tomar uma decisão. Quem sabe você esteja nesses dias perguntando, será que Jesus não se importa com a minha dor? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não vai fazer nada nessa circunstância que eu estou? Veja, essa é a primeira pergunta, isso faz parte de um estágio. Se você está nessa situação, observe as outras duas perguntas, que você vai ver o que nós devemos fazer no momento de adversidade. A segunda pergunta, eu destaco, está no versículo de número 40. A palavra diz assim, então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? A versão antiga, da palavra do Senhor, mais tradicional, diz assim, por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Ah, irmãos, quantas vezes o Senhor vem, atua na nossa vida e depois nos chama a responsabilidade sobre o dever da fé. Tem coisas que nós já poderíamos ter superados, tem situações que já poderiam ter experimentado o sobrenatural de Deus na nossa vida, mas a pergunta é, por que às vezes somos tão tímidos? Por que ainda não tem fé? Quem sabe essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para você nesse momento. Por que você está com medo? Por que você ainda não tem fé? Por que você ainda não crê? E observando o contexto em que Jesus estava com eles, havia pelo menos 4 razões para que eles continuassem crendo. A primeira é que Jesus havia feito uma promessa, olha só, nós vamos passar para outra margem, para o outro lado desse rio, nós vamos para outra margem, havia uma promessa, Jesus tinha dito isso, nós vamos, e se Jesus disse, aquilo iria se cumprir. Uma outra razão também muito importante para que naquele momento eles crescem era a presença de Jesus com eles. Jesus estava ali, se Jesus está presente conosco, se Jesus está na circunstância, o sobrenatural é uma questão de tempo, vai acontecer, precisamos ter fé. Há um outro fator aqui, uma outra razão para que os discípulos naquele momento crescem, mas infelizmente eles não creram, era a paz de Jesus. Enquanto Jesus estava ali naquela circunstância, as pessoas desesperadas, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E talvez esse seja um dos grandes problemas, é conciliar aquilo que nós estamos passando com esse silêncio de Jesus. Aparentemente parece que Jesus não quer fazer nada, mas não é. Jesus estava ali e naquele momento era um momento dos discípulos aprenderem com a paz que estava sobre ele, mas eles em vez do lugar da paz, tiveram em seus corações o desespero. A paz de Jesus, a Bíblia diz, a paz do nosso Senhor, ela excede todo o entendimento. E a mesma paz que Jesus teve é a paz que nós temos quando nós cremos definitivamente nele. E uma outra razão era o poder de Jesus. Os discípulos já tinham operado o sobrenatural. Jesus já tinha feito grandes milagres. Jesus estava ensinando para eles sobre a escola da fé. Todas essas razões naquele momento embasavam uma fé, mas na hora do desespero, tudo isso ficou para trás. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Se você está passando por uma dificuldade, por que você é tão tímido? Por que ainda não tem fé? Por que será que você está tão medrosa? Por que ainda não tem fé? Creia em Deus, creia no Senhor Jesus, porque o sobrenatural dele vai acontecer. Há uma promessa de Jesus sobre a sua vida. Se você já entregou o seu coração para ele, a presença de Jesus está em você. Há uma paz que ele quer gerar no seu interior e tem um poder disponível para tocar essa circunstância e transformar essa dificuldade em que você está. A segunda pergunta é essa: por que somos assim tão tímidos? Por que estamos tão medrosos, acovardados? Por que ainda não temos fé? E a terceira e última pergunta que nós vamos encontrar é a pergunta que está registrada no versículo 41. Depois de Jesus realizar o milagre, dizendo, dando uma ordem para aquele vento, vento, aquieta-te, para. E quando aconteceu aquela calmaria, aquela bonança, o versículo 41 diz isso, e eles, possuídos de grande temor, agora já não era mais por causa da tempestade, é por aquele que deu ordem para que aquela tempestade, aquele vento se acalmasse, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento do mar lhes obedecem? Quem é este, irmãos, que nós podemos colocar a nossa fé?
É Jesus, o Mestre Supremo, que veio estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. O Jesus perfeitamente homem, a ponto de chegar dentro daquele barco, deitar para dormir. Mas o Jesus também perfeitamente Deus, capaz de transformar todas as circunstâncias. O Jesus maravilhoso, benfeitor, que alcança as nossas vidas e nos transforma. Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade para libertar aqueles que estão em aflição. Quem é este? Este é o Filho de Deus, aquele que nós cremos, é nele que nós colocamos a nossa fé. A fé de um filho de Deus, a fé de um discípulo, não é em si mesmo, não está sobre as circunstâncias, não está no fato dele frequentar a igreja, ajudar no ministério A, B, C ou D. A razão da nossa fé é o Senhor Jesus. E nós cremos na sua palavra, que hoje Ele trabalha nos nossos corações e quer nos ajudar a lidar com as tempestades da vida. Quem é este? Quem é este que eu posso colocar a minha fé nesse dia? É Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia descreve isso, que Ele veio a este mundo, estabeleceu o reino de Deus, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Voltou aos céus, está sentado à destra de Deus, intercede por você e por mim. E Ele disse que se nós crêssemos nele, nós faríamos as mesmas obras que Ele fez e ainda faríamos maiores obras. É este Jesus que nós cremos e que vai atuar nas nossas vidas. Se você está passando por um momento difícil, não desista, não é hora para o desânimo. Confesse a sua humanidade: Senhor, parece que as coisas não vão acontecer, mas eu sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus desígnios se frustrarão sobre a minha vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra essa que gera fé no nosso coração. Eu nesse momento coloco cada uma das circunstâncias vividas por aqueles que estão, Pai, acompanhando este culto, que o Senhor toque em cada uma delas e que o sobrenatural venha, que essa tempestade se acalme, que todo esse mal vá embora, que toda essa dificuldade seja vencida pelo teu poder, em nome de Jesus. Nós abençoamos os teus filhos no espírito, na alma e no corpo, e que do decorrer dessa semana, nos próximos dias, cada um possa testemunhar do grande livramento, que cada um possa falar até mesmo como espanto dos feitos do Senhor, do agir do Senhor, do milagre do Senhor sobre as suas vidas. Nós oramos assim, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos chegando ao final dessa transmissão e queremos aproveitar mais uma vez para convidá-lo a estar conosco nas nossas programações presenciais. Nesse próximo final de semana, nós teremos um retiro para os adolescentes lá na nossa chácara. Fica aqui o convite para você. E nós teremos aqui, na nossa igreja, no sábado à noite, às 19 horas, a reunião, o encontro, a celebração da juventude. E no domingo, as nossas 3 reuniões, às 9 horas aqui, às 10h15 lá na nossa chácara e depois às 18 horas aqui na Avenida Rotary novamente. Se prepare, se organize, se esforce para estar aqui conosco. Será uma alegria para nós recebê-lo em uma das nossas reuniões. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.